O verdadeiro apátrida vai aparecer. Steve Rogers volta como verdadeiro vilão. E mais, esse é o final da trajetória do Sam Wilson como novo Capitão América. Mas o que acontece com ele? É morte? É algo pior? Como foi que o Sam Wilson abandonou o manto e como essa história maluca se desenrolou? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Loquia. Essa série onde eu te conto o que vem rolando nos quadrinhos aqui no canal. Nos vídeos anteriores eu te contei como foi a trajetória do Sam Wilson, o Falcão, como Capitão América nos quadrinhos. E olha, não dá pra negar que a série do Disney Plus se inspirou bastante nesse arco das HQs. Eu já contei, por exemplo, como o Sam se tornou o Capitão América de uma forma bizarra. Falei também do encontro dele com John Walker, o agente americano, depois da morte de um Vingador muito importante. E eu vou deixar inclusive esses outros vídeos que eu contei, isso tudo linkados aqui do lado e embaixo aqui nos comentários também, caso você tenha curiosidade e ainda não tenha assistido. Porque agora, seus loquias, nós vamos pro desfecho dessa grande história. Depois daquela reviravolta toda mostrando como o Capitão América Steve Rogers estava agindo de maneira meio suspeita, conspirando contra o Sam, a gente retoma a história aqui num discurso do senador do Texas. Ele está em Nova York agora, reunindo uma espécie de comitiva política. Se você não lembra, esse senador tinha dedo num acordo com as indústrias Kane na edição anterior. Ele queria ver o Sam Wilson sem o escudo e queria aprovar uma emenda que tornava parte da defesa americana uns robôs bizarros que eram programados de maneira racista, os chamados Americops. Mas enfim, o senador estava lá prestes a iniciar o seu discurso quando alguém invade o salão. É o apátrida, que aponta uma arma na cara do político. E só para você ficar por dentro aí, o apátrida dos quadrinhos é diferente dos apátridas da série. Aqui ele é só um supervilão e não um grupo. Só que os seus ideais são bem parecidos com os da Karli Morgenthau em Falcão e Soldado Invernal. Ele quer atacar o governo porque ele quer a união das nações. E lógico, ele faz isso de forma bem errada, agindo como um terrorista. Mas aí, enquanto esse ataque ocorre, nós voltamos a acompanhar o Sam. Como eu expliquei nos outros vídeos, a América estava dividida. A imagem de Sam Wilson como novo capitão estava bastante polarizada. Enquanto pessoas gritam e usam hashtags para o Sam devolver o escudo, ele se desligou completamente do governo e da SHIELD, agindo principalmente de maneira independente. Olha só, a gente já abre com o Sam refletindo o seguinte: beleza, eu vou admitir, eu sou humano, sem super soro correndo pelas minhas veias, e ser humano significa ter dúvidas às vezes. Há momentos em que eu penso que não deveria ter aceitado esse trabalho. Olha só, é um questionamento muito parecido com o que o Sam teve dentro do CM, sabe, nos primeiros episódios de Falcão e Soldado Invernal. Mas é naquele momento que a SHIELD contata o Sam para solicitar uma ajuda na situação com a apátrida que estava rolando. Só que quando o Sam chega, algumas pessoas dizem que quando o verdadeiro Capitão América chegasse, aí sim ele iria ver só. Mas como assim? O Sam não era o Capitão América? Bom, eis que chega outro Capitão América, com um uniforme diferente e um escudo que não é redondo. Aquele é o Steve Rogers, novamente em sua juventude. Só que como assim isso aconteceu? Vamos fazer uma pausa, segura aí pra gente explicar a Kobik. A Kobik, para quem não sabe, é uma personagem que surgiu nas HQs da Marvel a partir dos fragmentos do cubo cósmico, um artefato que inclusive já apareceu dentro do UCM. Inicialmente no primeiro filme do Capitão América, depois em Vingadores e virou uma peça fundamental para Vingadores Guerra Infinita. Vale dizer que, diferente dos filmes, o cubo cósmico não tem nada a ver com a Joia do Infinito do espaço nas páginas dos quadrinhos. Por lá ele é só um artefato muito poderoso por si só. Mas enfim, como a Kobik tinha um poder gigantesco, a SHIELD passou a usar ela para transformar supervilões em cidadãos modelos que acabaram numa cidadezinha chamada Pleasant Hill. Olha só, um baita plano de reformulação de supervilões
vilões por parte da SHIELD. Só que a Kobik também estava sendo usada pelo Caveira Vermelha, isso o tempo todo. Ela era manipulada para agir a favor da Hydra. E a história fica ainda mais complicada, só que o resumo é o seguinte: o Steve Rogers velho, depois do encontro com o vilão Prego de Ferro, que eu contei lá atrás em outro vídeo, ele encontra a Kobik depois de apanhar feio em uma luta contra o vilão Ossos Cruzados, e a Kobik cura ele, restaurando o Steve para sua forma original. E foi aí que o Steve deixou de ser velho nos quadrinhos. Porém, tem uma baita pegadinha aí, um caroço gigante nesse angu. Você quer saber qual é? Eu vou te contar, mas antes se inscreve aqui, ativa as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis. Estou sempre trazendo notícias bombásticas aqui, o que está se passando nos quadrinhos também, e só nesse simples ato você me dá uma força gigantesca e apoia o trabalho que eu venho fazendo aqui. Então, muito obrigado para você que já é da família Lokia, beijo no seu coração e vamos continuar, hein? Bom, como a Kobik estava sob influência do Caveira Vermelha, ela não exatamente curou o Steve Rogers, só que meio que substituiu ele por uma versão maligna da Hydra. E aí que caem as cortinas, era por isso que o Steve estava tão esquisito conspirando contra o Sam. Porque ele era, mas não era, o Steve Rogers que a gente conhecia. Porque ele era, mas ao mesmo tempo não era o Steve Rogers que a gente conhecia. Tudo isso se desenvolve nos acontecimentos da mega saga Império Secreto da Marvel. Quando essas HQs saíram pela primeira vez, elas geraram o maior rebuliço entre os fãs. Tipo, como assim um Capitão América da Hydra, traindo os próprios ideais que o Steve sempre lutou para preservar? Eu ainda vou te contar o que se desenrola nessa mega saga Império Secreto aqui nesse vídeo ainda, mas antes vamos voltar e acompanhar a história do ponto onde o Sam se encontrou com Steve Rogers na luta contra o Apátrida. Porque naquele momento, o Steve Rogers do mal da Hydra ainda estava fingindo ser bonzinho. Por isso que o Sam não desconfiou de nada, ele não sabia de nada. Nesse ponto aí, vale lembrar que o escudo redondo original ainda está com o Sam. Inclusive, esse é um ponto muito importante dessa história e você já vai entender por quê. As pessoas ali aplaudem e vão à loucura quando o Rogers chega, e ele e o Sam entram juntos no prédio para enfrentarem o Apátrida. A porradaria começa, Capitão América e Capitão América lado a lado contra os capangas do vilão, até que eventualmente o Apátrida aponta sua arma para a cabeça do senador e ameaça acabar com tudo ali mesmo. O Steve, ocupado, grita pro Sam fazer alguma coisa depressa. Então o Sam joga o escudo, que ricocheteia pela sala até que erra. O Sam erra o seu alvo e o Apátrida simplesmente mata o senador do Texas. A partir daí, meus amigos, você já pode imaginar, as coisas só pioram pro Sam. A imagem pública dele, que já não era das melhores, agora afunda ainda mais na lama por esse fracasso. O Apátrida escapa, o Steve Rogers vai atrás dele e pede pro Sam ajudar os reféns a saírem dali. Claro que o Sam faz isso abalado pra caramba e até reflete o seguinte: como é que eu pude errar um arremesso daquele jeito? Agora um senador americano está morto. E tudo que eu consigo pensar é, talvez aquelas pessoas no protesto estivessem certas. Ou seja, lembra quando ele derrotou o agente americano no outro vídeo e falou completamente convicto que ele era o novo Capitão América? Pois é, essa convicção do Sam já não parecia mais tão firme. Sam Wilson está desacreditado em si mesmo, graças a esse grande fracasso que ele cometeu. A mídia também começa a inflamar o fracasso do Sam como se não houvesse amanhã, tornando tudo ainda pior para o herói. E agora, seus Lokias, vem uma reviravolta. A verdade nua e crua. Vocês acham mesmo que o Sam errou aquele arremesso? Nada disso. O Steve do mal retorna para a base e revela como ele fez o Sam errar. Ele diz o seguinte: eu sei cada trajetória de cada possível arremesso daquele escudo. Eu sei cada milímetro, cada curva e dobra que ele pode fazer. Eu só precisei colocar o Sam na posição certa. A Hydra cogita matar o Sam para recuperar o escudo, só que o Steve Rogers, ardiloso, ele tem outros planos e comenta o seguinte:
Agora o público tá contra o Sam, mas se ocorrer alguma tragédia com ele, acredite, ele se tornará um mártir do dia pra noite. E mártires podem ser muito mais perigosos que os vivos. Quando fui restaurado, eu deixei o Sam ficar com o escudo porque eu sabia que retomá-lo seria egoísta e oportunista, mas também porque eu vi uma abertura. Ele não precisa da minha ajuda para cortejar a controvérsia e se envolver na política corrupta que o rodeia. Então, deixe que essas forças o quebrem. Deixe que elas se exponham pelo que são e mostrem as mentiras sobre as quais a liberdade é construída. Quando isso acontecer, ele vai me devolver aquele escudo de livre e espontânea vontade. Essas forças vão quebrar o Capitão América. Em outras palavras, o Steve Rogers do mal estava simplesmente deixando a democracia se quebrar sozinha para ele chegar com a Hydra e dominar tudo. E aí tem essa cena mega desoladora do Sam inconformado com a repercussão do seu fracasso. Sendo que agora a gente sabe que foi tudo orquestrado pelo próprio Steve. Esse é um momento muito delicado para o Sam. Durante todo esse arco, a gente viu o herói enfrentar de frente as pressões de ser o Capitão América. Só que agora, com o Steve Rogers e a mídia contra ele, tudo parece perdido. Só que, será que ele vai desistir do manto já agora, imediatamente? Bom, não. Pelo menos por enquanto não. Ele segue sendo um herói e, eventualmente, um herói negro chamado Reis passa a ser julgado por um crime que não cometeu. Então, o Sam reúne provas da sua inocência, mostrando o vigilante sofrendo violência por parte dos Americops. E vai ainda além, a ponto de enfrentar os dois culpados, que eram dois vilões. Só que quando o Sam volta ao tribunal, já era tarde demais. O veredito foi dado e o herói inocente foi considerado culpado. Então, abatido por mais uma derrota e descrente no que a América realmente significava, o Sam resolve que essa era a gota d'água. A gente pula para Misty Knight, que estava ajudando o Falcão como Capitão América durante esse período todo, e vemos ela se deparando com um bilhete escrito pelo Sam, dizendo o seguinte: "Querida Misty, claro que eu estava assustado de falar isso na sua cara. Você é uma mulher intimidadora, mas esse sou eu tentando te amolecer. Ainda assim, espero que você me escute, ou leia, tanto faz. E honestamente, espero que não se surpreenda. Esse é um dia que já estava demorando para chegar. Lembro de estar sentado num banco de igreja, ouvindo meu pai pregar a palavra, falando pra gente sair e ajudar os perdidos. Tentei viver a minha vida guiado por esses sermões. Trabalho social, organização comunitária. Sinto falta desses dias, tirar as pessoas das ruas, senti que fazia diferença. Até encontrei tempo de cuidar de outras criaturas de Deus e isso me levou por um caminho esquisito, que acabou comigo lutando ao lado do Capitão América. E isso foi legal pra caramba. Gostei tanto que tornei isso um hábito. Pessoas me tratavam como ajudante por uma variedade de motivos, mas o Steve não, claro. Ele podia ser antiquado, mas quando era sobre me tratar de igual para igual, ele estava muito à frente das pessoas com a metade da sua idade. Eu tinha orgulho de ser seu amigo. Eu estava lá quando o enterraram e quando o trouxeram de volta. Nem sempre concordávamos, mas quando os valores estão em jogo, eu não confio em mais ninguém. Nossa, coitado do Sam, hein? Mal sabia ele que o Steve não era mais o mesmo. Ele realiza uma transmissão e finalmente desiste. Em um momento de discurso, o Sam justifica a sua decisão. Ele diz o seguinte: sei que muitos de vocês não gostam de como eu trabalhei como Capitão América. Vocês acham que eu tornei tudo político demais. E tudo bem, eu fiz o que achei necessário e vocês também. Não é por isso que eu estou desistindo. A verdade é que se você vai vestir essa bandeira, precisa acreditar nela inteira, completa e totalmente. Precisa acreditar que o que você defende é certo e bom. Eu amo meu país, mas eu não posso endossar o que estou vendo agora. Quando um jovem herói negro está no hospital gravemente ferido por causa de um sistema injusto, quando pessoas são atacadas e perseguidas por esses Americops, quando as pessoas morrem nas ruas, eu sei que mudanças precisam acontecer. O problema é que eu não acredito ser capaz de promover essa mudança nesse papel. Então eu irei deixar de lado o manto de Capitão América e devolver o escudo para quem ele pertence.
o Steve Rogers. O Sam finaliza pedindo para as pessoas não perderem a esperança e que ele gostaria de pelo menos ter inspirado ao próximo. Nesse momento aí, nós vemos um garotinho em casa fazendo um desenho do Falcão como Capitão América, deixando claro que o herói teve sim o seu impacto e deixou um legado para trás. Nós voltamos então para Misty, que termina de ler aquele bilhete do Sam, que termina escrito "Este é meu adeus". Ela corre para encontrar o Sam voando em seu uniforme de Falcão, saindo lá pela janela e deixando o traje e o escudo de Capitão América para trás. E assim, o Sam Wilson abandona o seu manto de Capitão América. Quem diria que essa era épica terminaria de uma forma tão anticlimática e dramática? Só que a história dos personagens envolvidos nisso tudo não acaba aí. Agora sim, seus Loquias, finalmente começa o arco do Império Secreto. Só para dar uma noção para vocês de como tudo aconteceu durante o Império Secreto, o Sam Wilson passou um tempo sozinho no deserto e quando voltou para a sociedade, descobriu que a Hydra tinha tomado conta de tudo e pior, o Steve Rogers era o líder. Junto dos seus antigos parceiros, o Sam passa a ajudar inumanos a escapar da América. Quando Sam finalmente descobre, graças a Tony Stark e Gavião Arqueiro, o motivo da mudança do Steve, que a gente já explicou, né, que foi por causa da Kobik e tal, ele decide ajudar os heróis a saírem do país para procurar os outros fragmentos do cubo cósmico e reverter aquela situação. No fim das contas, uma batalha de proporções enormes acontece. O Sam se rende para o Capitão América da Hydra e Bucky Barnes, o Soldado Invernal, junto de Kobik, trazem o verdadeiro Capitão América de volta para essa realidade. O Steve Rogers, restaurado então, derrota o Capitão Hydra usando o martelo do Thor. Uma cena épica que até lembra o que aconteceu em Vingadores Ultimato. Quando as coisas voltam finalmente ao normal, o Sam, como Falcão, assume novamente o seu posto heróico e se envolve aí em novas aventuras como super-herói. Só que infelizmente não mais como Capitão América. Será que vai ser algo parecido que vai acontecer no UCM? Para ser totalmente honesto, eu espero que não. Essa foi a trajetória maluca envolvendo o Steve Rogers do mal, um fragmento humanizado do cubo cósmico, uma dominação da Hydra e no meio disso tudo, o Sam Wilson como Capitão América. O que você achou dessa história? Comenta aqui, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia magnânima. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Nossa, quase que eu tô gravando aqui sem reparar que o tempo acabou. O tempo vai acabar em instantes, ó. Vou deixar até acabar sozinho. Vou deixar não.